Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Muito prazer, me chamo Bia Ferreira, sou adestradora comportamental de cães, mãe de primeira viagem da Maitê, e no vídeo de hoje eu te convido para maratonar comigo dicas fundamentais que vão favorecer certamente a chegada da tua filha ou do teu filho na tua casa, tendo você um cachorrinho aí, porque é importante que nós possamos identificar os sinais, né, que o cachorro vai demonstrar com a chegada do bebê para que você consiga entender de fato as necessidades que o seu cão está exigindo de ti na chegada de um novo membro na matilha. Então, vem comigo acompanhar esse vídeo que ficou incrível, especialmente para você. Primeiro, é muito importante que você entenda que o cachorro ele não tem propriamente um ciúme adquirido. Mas, na chegada de um novo membro na matilha, que no caso é a criança, isso pode desencadear uma série de coisas, dentre elas ansiedade, frustração e até mesmo o que nós chamamos no adestramento de posse de recursos. Independente do porte ou da raça do cão, é importante validar isso, que é extremamente compreensível e comum o cachorro se sentir inicialmente um pouco mais retraído, se sentir mais ignorado, e tudo isso acontece realmente porque a chegada de um bebê muda drasticamente não só a sua rotina de maneira direta, como a rotina do cão propriamente dita. Então, o vídeo de hoje é para te mostrar meios de como fazer essa devida interação entre ambos, ensinar para vocês algumas técnicas que vai sim favorecer a chegada do bebê na casa, mas que acima de tudo, para que você entenda que esse é um passo fundamental para que não ocorra, né, futuras intercorrências em relação ao doguinho e à criança. A gente primeiro precisa entender que o cachorro não tem ciúme propriamente dito, né? Quando chega um novo membro na matilha, no caso a criança, o cachorro reconhece isso. E ele entende que aquele serzinho também faz parte da matilha dele. Afinal, mesmo nós sermos humanos, o cachorro compreende que a família dele é a matilha dele. Então, reforçando essa informação, quando chega um novo membro na família, no caso o bebezinho, isso gera, entre aspas, uma certa incógnita na cabeça do cachorro. Porque sim, não muda só a sua rotina como a rotina do cachorro. Então, você não vai conseguir mais ter aquele tempo de qualidade com o teu cão. Acontece também muito comumente pessoas que acabam trazendo um pouco mais da domesticação para o cachorro, ou seja, pessoas que deixam o cachorro dormir na cama, ter acesso a locais privilegiados dentro de casa, que quando chega a criança, esse ritmo muda, justamente às vezes por uma questão de higiene, ou até mesmo por uma questão de segurança, né? Uma vez que tem um bebê ali, o cachorro, por não compreender a forma de se comportar, é um risco manter o cachorro e o bebê no mesmo ambiente, na mesma situação, mesmo que você supervisione. Então, como que funciona na prática? Cães que às vezes têm uma maior domesticação são os cães que mais tendem a protestar com a chegada da criança. E como funciona esses níveis de protestos? Vou explicar para vocês. É comum os cães apresentarem um certo nível de ansiedade já na gestação, só que muitas mulheres, muitos pais não percebem. Porém, o ápice dessa excitação é desencadeado assim que o bebê chega dentro de casa. E como o cachorro começa a demonstrar esse princípio de insegurança, de ansiedade e frustração? É aquele doguinho que começa a fazer xixi e cocô nos lugares errados, aquele cão que começa a protestar destruindo móveis e objetos, aquele cão que começa a se automutilar, então ou ele fica com lambeduras excessivas, ou até mesmo em casos mais graves ele começa a se mutilar. Então, são alguns fatores que demonstram de fato que o doguinho está muito ansioso, muito indagado com a chegada dessa criança no lar. E aí cabe a nós, antecipadamente, né, antes da chegada do bebê, trabalhar isso com o cão. Por que que eu fiz esse vídeo, pessoal? Porque eu tenho 2 cães, sendo um vira-lata de porte médio e uma pitbull, né, uma fêmea. E desde sempre, os meus cães adoram crianças. Mesmo eu não tendo muita rotina com pessoas que têm crianças, incrivelmente, acredito eu que por conta de serem adestrados, isso facilita muito, né, a calma e o controle do cão, eles sempre gostaram de crianças. Então, quando eu tive em mente a ideia de começar a fazer o trabalho de manejo com eles para facilitar a chegada da Maitê, a primeira coisa que eu pensei foi: bom, eles gostam de crianças e esse não é o meu problema em relação à agressividade. Só que o que eu tenho que trabalhar com os meus cães de forma individualizada? A calma,
né? Porque não só por serem cães de médio e grande porte, são cães pesados, e quando o bebê chega em casa, a primeira coisa que você vai notar é uma ansiedade brusca da parte do cão. Mesmo que você faça todas as técnicas devidas, assim que você pisa em casa, o cheiro do bebê, o barulhinho do bebê, são gatilhos que vão potencializar ainda mais a ansiedade do teu cão. Então, por esse motivo que é importante você inicialmente descobriu que está grávida, descobriu que vai ser pai, começa a trabalhar o teu cão. Inclusive, é seguro afirmar que grande parte dos cães que demonstram excitação e aquele ciúme literal se tratando da chegada do bebê são os cães de pequeno porte. Porque não pela raça e não pelo tamanho, mas pelo manejo que se tem com esses cães. Geralmente, os tutores de cães de pequeno porte, eles acabam criando o cachorro como se fosse um segundo ser humano. Então, quando chega a criança, mesmo que você não queira, essa rotina fica um pouco defasada. Então, o cachorro sente mais, né, essa chegada da criança dentro da matilha. Então, em resumo, você que tem cachorro de médio a grande porte, você que tem cachorro pequeno, é extremamente importante você colaborar para um treino de manejo a curto prazo, para que lá na frente você não sofra. Como eu estava explicando no meu caso, eu sabendo que os meus cães não teriam agressividade com a criança, o que eu tive a oportunidade de trabalhar foi a calma e não chegar às vias de fato de deixá-los tão ansiosos, tão excitados, porque como eles são grandes, a primeira coisa que um cachorro faz para reconhecer um novo membro da família é querer cheirar. E como a criança vem no colo, naquele princípio de proteção, de guarda, o cachorro fica ainda mais indagado e curioso e ele tende a pular. Então, esses foram os manejos que eu estabeleci com os meus cães para que isso não acontecesse. E nesse vídeo eu vou te dar também algumas instruções e manejos para que você não tenha essa dificuldade, como eu também não tive. Primeira coisa, descobriu que está grávida, descobriu que vai ser pai, mãe, comece a favorecer os estímulos como se a criança já existisse dentro desse território. Então, como que eu fiz? A minha experiência válida para vocês. Eu pegava o carrinho do bebê, começava a transitar pela casa, estimulando, né, situações das quais elas iriam acontecer futuramente, para que o cão não ficasse tão indagado e tão curioso. Então eu andava com o carrinho para lá e para cá, passava perto deles, fui gradualmente aumentando os estímulos. Então, depois que eu comecei a andar com o carrinho, eu sugiro que você consiga uma boneca, tá? Ah, mas eu vi que não funciona. Estou dando minha experiência real, pessoal. Adquira uma boneca, pega da prima, pega da sobrinha, pegue uma boneca, compre uma boneca que seja para você fazer um manejo um pouco mais visual. Então, como que eu fiz também? Além do carrinho, eu estimulava os meus cães com a bonequinha. Eu coloquei a roupinha da Maitê, roupas que eu já tinha ganhado, adquirido, comprado, eu coloquei a roupinha, coloquei o perfuminho de bebê na boneca para que potencializasse ainda mais esse instinto do cheiro, porque os cães eles ficam ainda mais indagados também, não só pela presença física e dos barulhos que o bebê apresenta, mas o cheiro do bebê que é muito característico. Então eu colocava a colônia de bebê na roupinha da boneca e ia transitando com a boneca para lá e para cá, em ritmos apartados durante o dia. Então não é um treinamento que você faz agora em 10 minutos e acabou. Não, porque você não vai ficar 10 minutos com a criança e acabou. Quando você é mãe e pai, você vai notar que é 90% de tempo no colo e 10% do bebê no berço. Então eu estimulava o tempo todo, a todo momento, situações que favorecessem o visual dos meus cães com a boneca no meu colo. E aí, gradualmente, eu também ia aumentando esses princípios de gatilho. Colocava o celular para tocar chorinho de bebê. Coloque o seu celular para tocar chorinho de bebê. Por quê? Essa é a parte que você vai notar que você possivelmente vai ter um certo desafio. De todos os gatilhos que o bebê pode apresentar para um cão, o maior de todos é o choro. Eles ficam extremamente curiosos, agitados, é normal, tá bom? Porque da mesma maneira que o cachorro se expressa latindo, o bebê se expressa chorando. Então, para o cão, quando o bebê chora, é uma sinalização de que algo está acontecendo. E a primeira coisa que o cachorro quer fazer é ir lá consultar o porquê e o que está acontecendo com o bebê. Então, frise colocar o celular diversas vezes durante o dia para tocar a musiquinha de bebê.
Uma dica que eu te dou, não precisa pegar o celular no último volume e já validar aquele choro estridente do bebê. Começa gradualmente, da mesma forma que você vai pegar a bonequinha, vai simular que está almoçando com a boneca, assistindo uma TV com a boneca, andando, transitando na casa com a boneca, assim também você vai fazer com o teu celular. Então, eu colocava o celular por dentro da boneca e fui colocando chorinhos graduais, ronronar do bebê, né, aqueles barulhinhos que eles fazem tipicamente quando não estão chorando, tudo para deixar cada vez mais visual e auditivo para o cachorro de que esse novo membro da família apresenta esse tipo de comportamento e que tá tudo bem. Outro ponto, é importante que você entenda, principalmente você, mãe, que a sua rotina vai mudar bruscamente. Tanto em relação ao bebê, tanto em relação ao cachorro. Então, é importante que você saiba filtrar isso e consiga, o máximo que você puder, manter uma rotina pré-estabelecida e bem estruturada. Passeios, enriquecimento ambiental e até atenção devida. Para você que acaba domesticando um pouco mais o cachorro e deixa ele na cama, no sofá, enfim, a maneira que você achar melhor, eu recomendo que, se possível, você comece a reduzir um pouco essas janelas de oportunidade, porque o objetivo é que o cachorro também entenda que haverá o tempo dele, mas sim haverá o tempo do bebê. Então, quanto antes você reduzir isso, melhor. Por quê? Essas janelas de oportunidade que você deixa para o teu cão dentro da tua casa, depois que o bebê chega, desculpa, se você for tirar do cachorro, você vai trazer isso como uma punição, como um reforço negativo, e o cachorro pode previamente associar que o bebê é quem está favorecendo esse afastamento entre vocês, e é aí que pode gerar uma grande posse de recursos, um problema e tanto para você dentro da tua casa. Então, se possível, começa a reduzir essas janelas de oportunidade, tira o cachorro da cama, tira o cachorro do sofá, deixa o cachorro num cômodo mais apartado, tudo para facilitar a chegada do bebê e não associar que o bebê chegou, agora tudo mudou para mim, tudo é pior, eu não tenho minha família, eu não tenho recursos, eu não tenho a disponibilidade que eu tinha antes por conta desse bebê. Isso é extremamente importante. Então, favorecendo todos esses tópicos, você já vai ter uma melhor adesão aí na chegada desse bebezinho na tua casa. Já o papai pega esse cachorro, leva para passear, oferta enriquecimento ambiental, faça o gasto de energia, dê atenção para esse cachorro, porque quanto mais ativo e mais disposto o cachorro tiver, menos indagado ele vai ficar com a chegada da criança. Isso é muito importante. Então, você também, sendo marido, sendo pai, consegue ajudar a mamãezinha nessa hora a ter uma oportunidade de trabalhar a ação e mecanismo de atividade do teu cão, o que é muito importante, porque cada vez mais que o cão tiver sem estímulos, né, cada vez mais ansioso, cada vez mais indagado, pior vai ser para ele entender a chegada dessa criança na tua matilha. Então, gaste a energia do teu cachorro, passeios com frequência, enriquecimento ambiental, brincadeiras energéticas, cabo de guerra, bolinha, tudo aquilo que deixa o seu cão ainda mais excitado, mas pro bem, né? Para que ele se sinta cada vez mais cachorro. E outra dica também fundamental: roupinha do bebê. A roupinha do bebê que você vai lavando durante a gestação, pegue algumas peças e deixa o cachorro cheirar. Extremamente importante esse estímulo, tá? Por quê? O bebê, ele tem um cheiro característico e único, e o poder olfativo dos cães é fundamental e grandioso, né? A gente sabe que eles conseguem cheirar quilômetros e quilômetros de distância, então você pegar essa roupinha e ofertar para o cachorro vai te favorecer também um novo manejo, para que o cachorro se sinta mais familiarizado com o bebê. Então, a roupinha que você lavou tem cheirinho de bebê, né? Do sabão. Deixa o cachorro cheirar, deixa lá com ele. Se você ainda quiser, pode até deixar uma roupinha com o cachorro por um tempo. Claro, de maneira segura, aonde você vai estar visualmente ali sob supervisão, né? Se você notar que o cachorro está tendo comportamentos adversos com a roupinha, recolha, mas o objetivo é que ele se sinta confortável com a roupinha. E por que eu tô falando isso, pessoal? Assim que eu ganhei a Maitê, a primeira coisa que o meu marido fez assim que ele chegou em casa para buscar algumas roupas foi trazer as roupinhas que ela usou na maternidade para os meus cães. E eu tenho uma foto que eu vou tentar publicar aqui para vocês, que
a Maia, né, que é a minha cadela, ela fez um ninho com a roupinha e dormiu em cima. Por quê? Sinal de proteção e apego. Ela já estava extremamente acostumada com os estímulos que foram favorecidos na gestação e a roupinha para ela só foi mais um sinal de apego e de conforto. Então, recomendo muito que você faça isso com as roupinhas que estão dentro de casa, mas você, mamãe, assim que ganhar o seu bebê, antes de chegar em casa, peça para algum membro da família apresentar aquela roupinha do seu bebê mesmo que ele usou pros cães, para que eles se sintam ainda mais familiarizados. Cheguei em casa com um bebê, Bia, e agora? Apresento, não apresento? Depende do ponto de vista. O seu cachorro ele vai ficar muito ansioso porque você passou alguns dias fora. Isso é fato. Mais um bônus de que você não só ficou muito tempo fora, como trouxe um novo membro na matilha. E mesmo que você tenha feito todo o manejo de segurança, assim que essa criança chegar, é esperado, provável que o seu cachorro vai ficar um pouco mais ansioso. Qual foi a minha interação com os meus cães? Assim que eu cheguei, pessoal, eu me acomodei, deixei as bolsas, pus o bebê para dormir, não falei com os meus cães de bate-pronto e fui tomar um banho, porque eu queria que eles ficassem menos ansiosos. Eles já sabiam, é claro, da minha chegada, né, pelo cheiro, barulho e tudo mais, só que eu preferi reduzir um pouco essa a ativação deles em relação à minha chegada, então eu preferi me afastar nos primeiros minutos de chegada dentro de casa com o bebê. Passou-se 1 hora e meia, eu fui lá, interagi com eles, brinquei com eles, passei a mão neles, fiquei com eles e eles começaram a me cheirar demasiadamente por conta do cheiro do leite e também por conta do cheiro do bebê. Mas, no mesmo dia, eu, conhecendo os meus cães, preferi fazer a apresentação. Então, eu coloco uma vírgula nesse adendo, porque é importante você identificar como que está ali a energia do teu cão naquele momento. Os meus cães já estavam muito bem preparados, depois que eu interagi com eles por um tempo, já estavam mais calmos, então eu entendi que não seria um momento de risco nem para o bebê, nem para os meus cães fazer a apresentação naquele momento. Foi aonde eu fui lá, peguei a bebê e apresentei para eles. Peguei, coloquei os pezinhos dela na frente dos cachorros, com um portão, né, que faz uma divisória entre a minha porta e a saída do quintal. Então eu não fui lá fora literalmente. Eu deixei que o primeiro contato entre eles fosse mais olfativo. Então eu conversava com os meus cães, olha Maia, olha Maitê, cheira, tal. E eles foram, né, ficando super felizes e estimulados, bem menos ansiosos, porque eles já estavam muito mais calmos. E aí eu percebi que eles estavam super bem com a chegada da Maitê, ou seja, que todo o manejo que eu trabalhei durante a gestação tinha sido efetivo e funcional. Então, em resumo, eu apresentei no primeiro dia, mas entre portões, né? Eu não fui lá fora no quintal com o bebê. E durante a semana eu fui lapidando isso. No segundo dia, eu já me senti confiante de trazer os meus cães para dentro de casa, mas é importante ressalvar para vocês que avalie o comportamento do teu cachorro, ele vai te sinalizar como que tá o ímpeto dele naquele momento. Então, se porventura ele estiver muito ansioso, às vezes com salivação excessiva, né, babando, fazendo barulhos estranhos, ronronando, latindo, mostrando sinais de arrepio, aí é claro que com toda certeza você não vai fazer isso, porque isso vai certamente causar um estresse para o cachorro e pode sim desencadear uma situação um tanto pouco inusitada, perigosa. Então, eu tive a oportunidade de fazer a apresentação literal no segundo dia, porque os meus cães já tinham todo o processo de manejo e no primeiro dia foi um dia muito tranquilo de apresentação, mesmo que de maneira só olfativa. Quando eu coloquei eles para dentro de casa, o contexto permaneceu o mesmo. Eu ia abaixando a Maitê, mostrando o pezinho, deixando eles cheirar, passava a mão na cabecinha deles e como eles já estavam prontamente familiarizados com o bebê, mesmo que não de forma literal, né? Foi feito com a boneca, foi feito o manejo, eles não pularam, eles não latiram, pelo contrário, eles ficaram do meu lado muito tranquilos. E eu fui construindo isso durante as semanas que foram passando. Principalmente no meu caso, né, pessoal? Que eu tenho um cão que ele é infelizmente muito demonizado pela sociedade. Porque o pitbull é agressivo, porque o pitbull é isso, e cara, ela é a cachorra que pelo menos entre os meus cães, né? Eu tenho dois. Ela é a cachorra que tá mais apresentando afeto e carinho pela Maitê.
ela faz uma guarda fenomenal, ela fica muito tranquila perto do bebê. Se o bebê chora ou faz algum barulhinho que gera gatilho, ela me olha tipo assim: "E aí, o que que você vai fazer?". Então assim, tudo favorece para que você consiga fazer o trabalho, mas que você também entenda o cachorro que você tem na tua casa. Eu sempre tive cães muito comportados, muito controlados, então o manejo no meu lado, né, no meu caso, foi literalmente só para trabalhar um pouco mais a ansiedade, para que eles soubessem que todo o barulho e toda a ação do bebê não necessariamente deveria ter uma resposta ativa deles como pulo, como latido, porque assusta o bebê. E realmente foi super funcional. E hoje a minha matilha está completa, nós vivemos juntos, os meus cães super respeitam a Maitê, principalmente quando ela está no bercinho, quando ela está no carrinho, porque foram situações que eu literalmente fiquei pontuando diversas e diversas vezes durante o processo gestacional, e eles não se sentem incomodados, pelo contrário, eu diria que cada vez mais eles estão abrindo guarda positiva pela criança, ou seja, não é que ninguém vai chegar aqui, eles vão atacar a pessoa, né, por conta do bebê, mas que eles têm ela realmente como membro da matilha, que eles apressam pelo bebê, que eles gostam de estar perto do bebê, assim como gostam de estar perto de nós, que somos os donos também. E isso tudo só foi possível porque, independentemente deles serem adestrados, era uma situação nova e inusitada para eles. Então imagina aí do outro lado que às vezes o seu cão não é adestrado, é extremamente domesticado, como que vai ser para esse cachorro a chegada de uma criança? Então, invista, sendo adestrado ou não, sendo pequeno porte, grande porte, médio porte, não importa. Essa é a fase que você mais tem que investir no controle e nos comandos de obediência do teu cão, porque é fundamental para que a criança chegue e se sinta bem alocada, mas para que os seus cães também possam se manter cada vez mais inclusos na rotina de vocês. Infelizmente, é muito comum as pessoas não ter apreço a esse detalhe. Quando a criança chega, o cachorro demonstra uma hiperatividade, um estresse, uma ansiedade. A família, por medo, aparta cada vez mais o cão da rotina, o que desencadeia um princípio de posse de recursos e até mesmo agressividade da parte do cão. Então, o cão entende que o bebê é algo extremamente negativo, que depois que o bebê chegou, a casa ficou de pernas para o ar e que ele não tem direito a nada nem a ninguém. E isso é extremamente perigoso. É aí que muitas famílias às vezes tendem até a doar os seus cães, ou deixar às vezes de maneira provisória na casa de amigos, na casa de parentes, para tentar fazer por onde deixar o cachorro mais tranquilo com a chegada do bebê. Mas eu te garanto, não há essa necessidade. Adestre o seu cão, faça um manejo positivo que você vai ver, não tem erro. Eles vão crescer melhores amigos e, não menos importante, a sua matilha vai estar completa de maneira feliz e segura.